Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de Shopping Centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui na nossa conferência da Iguatemi, agora relativa ao segundo TRI de 2019. Antes de entrar nos destaques, eu gosto sempre de a gente poder contextualizar um pouco o que foi aí o segundo TRI para nós. A gente tem percebido, acho que na companhia, não só na companhia, mas também acho que o mercado como um todo, um cenário de tímida retomada da economia. A gente, apesar das constantes revisões do PIB para baixo, a gente vem conseguindo aí um trabalho forte nosso para superar e ter um pequeno crescimento nesse primeiro TRI do ano aí. Eu acho que o segundo TRI ele teve uma vantagem, porque ele considerou um impacto de uma base um pouco mais fraca de comparação. Para quem lembra, o segundo TRI do ano passado teve vários desafios, como a greve de caminhoneiros e Copa e tal. Então a gente conseguiu aí uma boa indicação e uma movimentação melhor, com números mais sólidos e positivos. O que também faz com que a gente acredite também, como a gente tem feito ao longo dos últimos vários anos, trabalhar para a gente entregar o guidance do ano, que é sempre uma meta muito relevante do time inteiro da Iguatemi. A gente tem e permanece num foco firme aí de olhar para os empreendimentos de alta qualidade público AB. Isso a gente tem permitido a gente continuar atraindo os melhores varejistas e está constantemente remodelando o nosso mix aí de acordo com a nossa estratégia aí, que já é bastante conhecida pelo mercado e que tem sido reforçada ao longo dos últimos anos. Eu acho que a gente também conseguiu alinhar esses bons resultados, especialmente com aumentos de vendas no portfólio como um todo, por essa dedicação, mas também por a gente tem percebido um interesse maior de lojistas. É óbvio que o mercado inteiro está olhando um pouco para frente, está vendo o Brasil, de um modo geral, se reorganizar a sua economia, principalmente com a perspectiva de reformas, em especial a reforma da Previdência, que seria um marco aí para a gente ter maiores investimentos e um crescimento mais sólido a partir de 2020. Então a gente já está conseguindo, obviamente, receber uma maior demanda e um maior interesse de varejistas, tanto daqui quanto de fora, o que nos fez aí até trabalhar um pouco mais para produzir um turnover maior das nossas propriedades, no intuito de tirar aquilo que eventualmente já não está mais performando de acordo com a gente acha que é uma boa performance, abrindo espaço, eu acho, para uma retomada mais acelerada de novos lojistas importantes. Eu acho que aí isso a gente vai mostrar um pouco, reflete um pouco nas taxas de ocupação, mas também nessa oportunidade de, quando você vê vendas crescendo,
de trocar e fazer trocas mais rápidas e melhores por melhores lojistas. Isso é uma coisa que a gente tem focado muito nesse ano também. Além da linha de mudanças, a gente vai mencionar também na apresentação que é do nosso objetivo recorrente ficar reavaliando as nossas propriedades, o nosso portfólio, sempre buscando maior aderência com a nossa estratégia atual e com propriedades que têm maior potencial, perfil adequado a essa estratégia no momento. E é por isso que a gente anunciou na última semana a venda do Iguatemi Caxias do Sul, exatamente por a gente fazer sempre essa reavaliação e estar olhando aí para a oportunidade de estar melhorando e reforçando o nosso portfólio. A gente tem um enorme desafio e também algo que tem motivado muito a Iguatemi a entrar nessa nova economia, né? Não só, acho que já temos aí um forte e bom trabalho na área física, mas temos aí uma perspectiva muito boa nessa entrada do universo online, sendo uma companhia no Brasil que consiga misturar as duas coisas. Então estamos olhando aí com muito entusiasmo para o lançamento do Iguatemi 365 ainda nesse próximo semestre, ali no fim no terceiro tri, aproveitando aí datas importantes como Dia das Crianças, Black Friday e Natal. A gente já começou alguns testes importantes com mais de 1.000 pessoas. A gente vai dar um highlight, um teaser um pouco mais à frente da cara de como esse portfólio, como esse projeto já está. Isso para nós é um motivo que tem, acho que, dado um ânimo gigantesco na Iguatemi para todas as pessoas e tal, fazer essa conexão entre esses dois universos e aproveitar todo o aprendizado da Iguatemi, como a gente tem colocado aqui. Acho que ao longo dos anos, a felicidade de ter uma marca única, forte, reconhecida, uma marca de varejo de moda, uma marca ligada à moda no Brasil, uma equipe que entende de moda, né? Não é uma empresa de real estate só pura, como muitas outras que têm dificuldade de entender e está inovando e está buscando moda e parceiros no mundo inteiro. A gente tem uma competência bastante destacada nessa área, o que ajuda a gente a saber bolar isso também para o universo online. Acho que tudo isso vai se refletir num bom produto e numa boa oportunidade de complementaridade para o nosso negócio atual. Enfim, acho que são esses highlights assim, mais importantes, obviamente, além dos dados que a gente vai apresentar agora na sequência nos destaques. Entrando aqui na parte no slide 3, né, nos destaques do segundo tri de 19, a gente teve vendas totais atingindo 3 bilhões e meio de reais, 7,9 acima em relação ao ano anterior e acumulado de 6,6 bilhões no ano como um todo. Já as vendas das mesmas áreas, elas cresceram 7,2, as vendas das mesmas lojas 6,9, né, já é um indicativo aí de que a gente, como eu falei, a gente tem essa tímida retomada com crescimentos já consistentes ao longo dos últimos tris, e os aluguéis das mesmas áreas também crescendo 7,4 e as mesmas lojas 10% no trimestre. Então aí atingindo aí o double digit, que é uma expectativa que a gente tem de tentar buscar isso aí para outros períodos. A receita líquida atingiu 187 milhões no segundo tri, com crescimento de 7,2, o EBITDA chegando aí a 137 milhões de reais, 3,9 acima, com uma margem de 73,4, em linha aí com o que a gente vem fazendo, né, dentro do tri. O lucro líquido atingindo 60 milhões, aí 0,8 pontos abaixo. O RFO com 91,6 milhões, também aí 4,6 acima do segundo tri do ano passado. E a alavancagem, como a gente já vem falando, é um trabalho de vir derrubando a alavancagem para criar oportunidades futuras para outros eventos, aí com uma queda de 0,06, né, chegando aí a 2,55 de relação de dívida líquida sobre EBITDA, uma queda de 0,23 em relação ao ano anterior, que, enfim, com essa tendência aí de continuar sendo reduzida nos próximos tris. E como evento subsequente, como eu mencionei, a venda da participação do Shopping Iguatemi Caxias, que mais à frente a gente detalha um pouco melhor o resultado dessa venda. A gente tem projetos em andamento, como eu mencionei na página 5, aí um highlight do Iguatemi 365, né, como a gente mencionou, é um e-commerce premium no modelo de marketplace. A gente tem grande parte de lojistas das nossas propriedades, também de fora.
Então a gente já tem aí mais de 80 marcas contratadas, aqui na carinha do teaser aí, duas delas, como a Tiffany, que é a primeira operação que eles vão fazer no mundo, a sequência vai ser na Coreia do Sul, entrando conosco aqui, Philips e várias outras marcas vão surpreender, muitas marcas exclusivas, Iguatemi, um trabalho também como ela faz nos seus malls, importante para que as pessoas que queiram buscar marcas importantes, diferentes e bacanas no Brasil, possam usar o aplicativo do Iguatemi 365 como um lugar onde a pessoa se informe sobre moda, conheça a moda, pegue aquilo que está de mais diferente, de mais novo, de mais interessante e que tenha uma curadoria bastante importante para que as pessoas, enfim, estejam sempre antenadas com o que tem de mais novo na moda brasileira. E do mundo também, a nossa expectativa é ter uma marketplace global com uma cara cada vez mais de mundo, oferecendo isso com qualidade e conveniência para o mercado brasileiro. E, enfim, a gente tem na sequência, na página 6, um dos investimentos que a gente está realizando no momento, que é a Torre do Galeria. A gente tem sempre destacado aqui, né, dentro das estratégias de crescimento da Iguatemi, que se preparou para ter várias formas de crescer. Uma delas é a estratégia de transformar seus projetos em uso misto. A gente vem fazendo isso, fez recentemente Porto Alegre com enorme sucesso, com a torre completamente locada. Está fazendo agora essa Torre do Galeria, tem várias outras oportunidades para o futuro. Então, é a Torre do Galeria, que é a primeira delas. A gente tem a oportunidade de fazer outras lá também. A gente tem uma inauguração prevista para agosto de 21. É uma BL de 14.500 metros, investimento de 125 milhões. E a propriedade da Iguatemi de 55% dessa torre para renda futura, agregando também atratividade, clientes cativos e maior dinâmica para a propriedade do Galeria. Eu passo agora então a palavra para a Cristina para ela poder falar um pouco mais dos highlights dos resultados do segundo trimestre de 2019. Obrigado. Bom dia a todos. Passando para a página 8, falar um pouco dos indicadores operacionais. Então, na parte de ABL, o shopping adicional aqui é o eFashion Outlet Santa Catarina, e então de 17 para 18, que faz com que todos os números de ABL tenham uma leve alteração. Também uma coisa que a gente já tinha visto aí no primeiro tri. Um pouco também dos números que o Carlos já mencionou, vendas totais chegando a 3,5 bi no trimestre, que é um crescimento de 7,9, vendas mesmas lojas chegando a 6,9 e vendas mesmas áreas chegando a 7,2, vendas mesmas aluguéis mesmas lojas chegando a 10 e aluguéis mesmas áreas chegando a 4, né? Então, como a gente já tinha mencionado aí, comparado com o segundo tri de 18, realmente números bem mais sólidos, bem mais fortes. Olhando o custo de ocupação, praticamente estável em 11,7, a taxa de ocupação com uma pequena queda, como o Carlos também já mencionou no início, aqui com 92,1, e uma inadimplência líquida bem baixa para o trimestre, de 0,6% no trimestre e 1,8% no semestre. Olhando a demonstração de resultado na página seguinte, a gente fechou o TRI com uma receita bruta aí de 214 milhões de reais, 6,4% de crescimento, e depois de impostos e descontos, que ficou praticamente flat, a gente fecha com uma receita líquida aí de 177 milhões de reais, que é um crescimento de 7,2%. Custo de despesas cresce um pouco com 12%, a gente já vai mencionar, abrir um pouco mais daqui a pouco, chegando em 55 milhões de reais, e outras receitas operacionais, no trimestre, aqui sempre lembrando que é uma receita um pouco mais ad hoc, chegando em 4,3 no trimestre e em 9 milhões no semestre, e aí tendo um crescimento no semestre aí de quase 8%. Fechamos o EBITDA em 137 milhões de reais, que é um crescimento de 3,9%, e no semestre aí com 267 milhões de reais, que é um crescimento de 3,4%. Depreciação e amortização, um pouco maior do que o segundo tri do ano passado e também a mesma coisa no semestre, exatamente devido ao novo shopping, então é uma depreciação que já se estabiliza no outro patamar e o EBITDA fecha em 106 milhões de reais. Despesas, receita de despesas financeiras líquidas fechou em 29 milhões, uma pequena queda, isso aqui já muito em função da desalavancagem da companhia, diferente de outros trimestres, onde tinha uma diferença grande na Selic e isso fazia com que a queda viesse primordialmente da queda da Selic. Agora eu acho que realmente é mais em função da desalavancagem da companhia.
E é um pouco maior do que a gente tinha nos tris passados, com 17 milhões, e fechando o lucro líquido, então, com 60 milhões de reais, e um FFO aí em quase 92 milhões de reais no TRI e 178 milhões por semestre. Passando para a quebra da receita, e a receita bruta e a receita de aluguel, na página 10, olhando um pouco o que é o semestre do lado esquerdo, a gente vê realmente, sim, crescimento bem parecido com o que a gente vê em outros tris, né? O aluguel crescendo 5,5%, a taxa de inflação 8,7%, e outros a gente já sabia com uma queda devido à amortização aí das Copar. E a gente olhando o trimestre também, bastante parecido aqui, com o aluguel crescendo a 6,5% e a taxa de inflação crescendo a 17%, estacionamento crescendo a 5,9%. Quando a gente quebra a receita de aluguel, olhando que o aluguel mínimo cresce aí os 3,8%, o overage, até devido ao aumento da venda muito forte, que é o que a gente estava mencionando aí no começo, bastante forte aí no trimestre 43%, no semestre crescendo 30%, e locação temporária, que é uma linha que há muitos trimestres seguidos aí crescendo double digits, né, em 11%. Olhando a quebra de custos e despesas, na página 11, primeiro, olhando a quebra entre custos e despesas, a gente vê que custos no semestre crescem 14% e despesas crescem apenas 2,5%. No TRI, um pouco diferente aqui, custos crescendo 13% e despesas crescendo 11%. Olhando as despesas somente, na parte inferior do slide, a gente vê no trimestre, já começando pelo lado direito inferior, a gente vê despesas administrativas crescendo 6,6%, remuneração em ações crescendo 100%, isso aqui é devido à segunda emissão do plano de incentivo de longo prazo, então a gente agora mudou nosso programa desde o ano passado, a gente faz o programa de vesting de 3 anos, e aí em vez de fazer um a cada 5 anos com vestings, um pedaço a cada 20% a cada ano, a gente faz agora anual, vesting de 3 anos, e todo ano a gente faz um grant diferente, então a gente no terceiro ano deve estabilizar esse número e aí dali para frente ter a variação apenas do que é os grants entre os anos, tá? Na despesa administrativa, eu queria destacar aqui que no semestre tem uma queda e que aqui nesse trimestre, particularmente, quando a gente quebra um pouco mais, falando um pouco aqui dos elementos que fazem esse número crescer, aqui basicamente a gente está falando de um número variável, que é o PLR da companhia, tá? Os números que são o maior número, que é o fixo, que é a folha, descontado do PLR, ela na realidade está caindo no trimestre, e é uma expectativa nossa que a gente tem da folha menor aí, em comparação, mas que neste TRI é afetado pelo PLR. Olhando na próxima página, que é o endividamento da companhia na página 12, a gente vê a dívida líquida fechando no trimestre, na fotografia do trimestre, em 1,4 bilhões de reais, que é um pouco inferior ao que fechou em março, né? E, portanto, a relação de dívida líquida sobre EBITDA caindo para 2,55. Custo da dívida em CDI a 108,5, então bem baixo, né? Até considerando o patamar da Selic, realmente, e o prazo da dívida aí estável, um pouco superior a 4,5 anos de dívida. E o cronograma, como a gente também já vem ressaltando em vários calls, bastante alongado aí, bastante tranquilo aí nos próximos anos e com bastante folga aí para esse pagamento. Olhando na página 3 um pouco o perfil da dívida, também muito parecido com os outros três, a gente tem 86% da dívida em CDI, então a gente continua se beneficiando realmente dessa taxa de juros bastante baixa, a perspectiva é continuar se beneficiando, haja visto o que a gente tem de perspectiva de taxa de juros para os próximos trimestres. E isso, quando a gente olha em termos de modalidade, praticamente ligado aos CRIs e às debêntures que a gente emitiu nos últimos anos, com um pedaço da TR, que é praticamente todo o crédito imobiliário, e um pedacinho IPCA ainda que a gente carrega lá de trás. Olhando um pouco mais em detalhe a venda da participação do Caxias, né, na página 15, então, só para relembrar, a gente tinha 8,4% do Shopping Iguatemi Caxias, a gente vendeu por quase 28 milhões pagos à vista na semana passada, que sobre o NOI de 18 dá um múltiplo de 12,6.
né? Eu acho que a gente tem também no nosso acordo de venda a remoção da marca Iguatemi, que deve acontecer nos próximos 18 meses. Tá? A gente tem um phase out aí em termos de como a marca vai gradualmente sair do ativo, né? E eu acho que isso aí, como o Carlos bem lembrou aqui, confirma um pouco essa nossa constante monitoramento do nosso portfólio e nosso questionamento sempre eterno sobre a aderência, né, de cada um dos ativos à estratégia da companhia. E aí, por fim, olhando um pouco o guidance, né, a gente, no release que a gente soltou ontem, continua reafirmando o nosso guidance. Relembrando, o nosso guidance crescer a receita líquida de 5% a 10%, já chegamos em 5% nesse semestre. Na margem EBITDA está um pouco abaixo da faixa do guidance, mas isso, lembrando que o segundo semestre é sempre mais forte, bastante tranquilo aí, 75% a 79% é a faixa do guidance, estamos em 74%. Investimentos, a gente está bem abaixo do piso, em 57 milhões, e a gente está, a faixa do guidance entre 150 e 200. A probabilidade é que em todos os três indicadores a gente deve estar do meio para baixo aí da faixa e talvez na parte de investimentos um pouco até abaixo do piso, tá? Mas a gente deve estar, pelo menos nos indicadores de DRE, bem tranquilo atingir a banda. Bem, com isso a gente encerra aqui o nosso call e a gente está aqui à disposição para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos e Cris. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, quando a gente olha a performance same-store sales da companhia, chama um pouco de atenção a performance, principalmente no segmento de alimentação. Queria entender um pouquinho melhor se isso, de fato, é só efeito base, também, ou se tem aí já algum reflexo aí da parceria que foi firmada com a iFood, se dá, ou se vocês pudessem simplesmente comentar como é que está andando a parceria também. E a segunda pergunta é em relação à linha de CAPEX, né, investimentos. A gente tem um guidance ali entre 150 e 200 milhões, e se fosse olhar acumulado no ano, tá ainda abaixo, né, a gente estaria falando de 50. Esse restante, esse excedente, está ligado simplesmente à torre do Galeria, ou tem mais algum CAPEX adicional que está por via e que vai levar aí a linha de investimentos a atingir o guidance aí para o ano? Alex, então assim, na parte de alimentação, acho que o iFood ainda é muito cedo para dar esse tipo de efeito, tá? Na realidade, a gente acabou de inaugurar a operação do iFood no Marketplace no Campinas, estamos para fazer o rollout agora para Alphaville, Pátio e... esqueci o outro. Praia de Belas, isso, obrigada. Então, assim, tá muito cedo ainda para entender o efeito aí do que eles podem adicionar na nossa... Na verdade, a gente tem assim, a gente tem uma prática de ter restaurantes muito qualificados, eu acho que isso ajuda muito, a gente vê, é só descer aqui meio-dia e tentar entrar no restaurante, é quase impossível sentar em qualquer lugar. E eu acho que isso é verdade de muitos dos nossos empreendimentos, né? E também a parte, eu acho que, das outros tipos de comidas, vou dizer assim, mais pontuais. Então, chocolates, toda a parte de lanchinhos e tal, quando a gente põe um dengo, uma dama, isso tudo vai trazendo um fluxo de alimentação muito importante, que é, eu dizer, não só almoço, jantar, né, mas os entre períodos também, que fazem com que essa parte de alimentação realmente esteja despontando, tá? E eu acho também sempre a qualidade das coisas que a gente está trazendo, que são muito diferentes, tá? Na parte do CAPEX, eu acho que, de fato, como eu falei agora há pouco, quando estava mencionando do guidance, a gente está bem abaixo do piso, já estamos na metade do ano. É verdade, o grosso que a gente tem para frente aqui é o começo da construção da Torre de Campinas, do Galeria, né? E a gente tem algumas coisas ainda mexidas de manutenção
normal dentro dos shoppings. A gente tem também adaptação de shell, de coisas que vão entrar. Então, essa taxa de ocupação aqui, já falando um pouco, né, emendando aqui numa outra vertente, a gente tem muita coisa para entrar nesse segundo semestre, tá? E isso depende também de algumas adaptações, tá? Então, um pouco desse CAPEX, vamos chamar assim, não é exatamente de manutenção, porque manutenção seria só o básico. A gente tem algumas adaptações de shell que estão nesse número também, tá? Mas a gente deve ficar no final do ano, honestamente, eu acho que a gente não chega, assim, a gente deve chegar no piso ou talvez até um pouco abaixo do CAPEX, tá? É isso. Tá ótimo, Cris. Muito obrigado. O senhor Vitor Tapia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Assim, em relação à ocupação aí que a gente viu caindo, que a gente viu um crescimento de PIB desapontando um pouco, né, talvez impactando confiança também de lojista, mas agora aí até com essa expectativa da aprovação da reforma, esperada para acontecer ainda esse ano, como é que vocês têm percebido na ponta essa retomada da confiança do lojista, né? A gente viu aqui que vocês abriram 77 novas lojas, se eu não me engano, esse TRI, contra 44 no TRI passado. Então, assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe de como é que vocês estão percebendo essa retomada de confiança do lojista e como que pode ser o impacto disso aí na recuperação da taxa de ocupação de vocês, né? E o segundo ponto, em relação também à parte de investimento aqui, queria entender com vocês como é que está a preferência entre fazer investimentos em expansões ou aquisições de participações, né? E aí também na parte das expansões que vocês colocam aquela tabela no Earnings Release, vocês estão atualmente fazendo aí a Torre Galeria, né, conforme citado, mas daquela lista, qual que seria aí uma ordem de preferência, não sei, as 3 primeiras expansões que estão aí as primeiras preferências de expansões que estão na lista? E se pudessem dar alguma atualização também sobre o Cruz Vermelha. Obrigado. Bom dia, Vitor. Tudo bem, Carlos? Então, começando um pouco sobre a questão da taxa de ocupação, né? A gente vê, como eu mencionei na contextualização no início, a gente vê como grande oportunidade agora acelerar, né, a tirada de operações que não estavam mais, vamos dizer, performando, porque a gente vê exatamente, a gente está no momento que a gente olha para frente e vê que a economia tem toda a capacidade de crescer, de voltar a crescer, de melhorar. A gente vê aí que tem o governo fazendo várias iniciativas para melhorar o resultado dos negócios, apoiando o negócio, simplificando burocracia, e tudo isso anima quem investe, quem empreende, e anima o varejo, né, juro baixo, uma opção de coisas que a gente são indicadores de que a gente tem aí uma boa tendência. E obviamente que a gente está conversando com lojistas daqui de fora também, a gente voltou a ter um interesse do lojista de fora sobre o Brasil, né, precisamente com esse ajuste todo de economia, né, e também com os crescimentos que a gente vem tendo expressivos no segmento de luxo. A gente vem reforçando muito e tendo muito êxito em toda a movimentação que a gente fez. Basta ver as nossas pop-ups de várias operações de luxo Brasil afora. Estamos com Louis Vuitton em Porto Alegre há mais de um ano, Dolce & Gabbana girando, Fendi e tal. Então a gente está conseguindo no nosso portfólio ter uma força maior, e está vendo aí um interesse também dos de fora em entrar, além dos grandes varejistas. Então a gente acredita que muito em breve a gente vai ter uma mudança importante dessa taxa, ocupando por lojistas muito mais fortes em vendas e também resultados para o negócio. Isso é algo que a gente vai enxergar aí ao longo dos próximos tris, com certeza. Essa é a tendência, e é por isso que a gente tem trabalhado para fazer essa movimentação e acelerar essa movimentação em prol dessa economia melhor que vem por aí. No segundo ponto, na questão do investimento, depende, acho que são 2 bons investimentos, obviamente, que a gente tem. A gente é uma das empresas que, quando você olha, tem o menor percentual de propriedade dos nossos ativos, então a gente é quem tem a maior probabilidade de aquisição do nosso próprio portfólio. A gente olha para isso, a gente tem oportunidade para isso. Acho que a gente vai enxergar
coisas dessa natureza acontecendo, e é por isso que a gente está, obviamente, reequilibrando o nosso portfólio, acho que focando muito mais em ativos de primeira linha, de mercados grandes, e que tem um potencial de crescimento aí importante, de se tornar uso misto. Então a gente está olhando para isso com certeza, e as expansões, sejam elas verticalizando, como é o caso do Galeria, e na sequência também é previsto uma expansão para lá. Eu acho que a gente vai, ativos que a gente tem, a gente não posso ordenar para você, mas acho que a sequência e vai ser uma combinação dessas duas coisas para um futuro próximo, entre pequenas expansões, verticalização e aquisição, elas vão mais ou menos andar junto. Tá? E sobre o Cruz Vermelha, eu acho que ele é um projeto que agora, vamos dizer, tem duas etapas, tem uma questão ainda jurídica que caminha, já temos aí uma peritagem marcada, um perito definido. Acho que em breve a gente vai ter, talvez daqui 6 meses, 8 meses, uma decisão, mas a gente, do ponto de vista da prefeitura, acho que a gente tem que caminhar bem para a aprovação desse projeto. Então acho que vai ter um timing bom para quando essa economia estiver retomando, a gente poder estar lançando esse que é talvez, se não o melhor, um dos melhores projetos aí que tem no mercado hoje. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. A senhora Nicole Inouye, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, obrigada pelo call. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, sobre a taxa de aluguel de mesmas lojas, que chegou a 10% esse TRI. Você pode, dar uma noção, quando você olha esse crescimento, quanto isso está vindo do pass-through de inflação, quanto é pelo caso da redução de descontos, e também se você está tendo situações nas renovações dos contratos, se você está conseguindo renegociar em cima de inflação em alguns casos. E essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre o seu nível de alavancagem. Então, espero a gente estar entrando no mundo de juros mais baixos por mais tempo aqui no Brasil. Vamos ver, mas vocês estão com esse nível de alavancagem de 2,5 vezes. Imagina, vai surgir oportunidade para investimento. Qual é o nível de alavancagem que vocês ainda sentem confortável dentro da empresa? E eu sei agora que o seu custo de dívida é bem baixo, 108% de CDI, mas também se você ver mais espaço para diminuir esse spread ao longo do tempo. Então, foi isso. Obrigado. Oi, Nicole. Então, falando um pouco aqui do Same Store Rent, que bateu os 10% aqui, pode reparar que, na realidade, isso daqui é um pouco diferente do Same Area Rent, né, que é um pouco mais baixo. Isso é uma explicação, na realidade, que tem a ver com a resposta que você está buscando. Eu acho que nessa mudança, que é esse refortalecimento do mix que a gente tem feito, e você vê vários empreendimentos nossos já crescendo double digit e tal, eu acho que eles puxam uma venda muito importante para os empreendimentos nessa mudança, tá? Então, óbvio que o cara que entra, ele entra com carência, tá? Então tem uma coisa que no Same Area Rent baixa um pouco, e também no nosso número de Same Area Rent também tem um pouco da vacância maior, mas quando a gente pega os lojistas que já estavam, todos eles se beneficiam, obviamente, de todos os movimentos que a gente está fazendo. Então, a resposta para o Same Store Rent é o seguinte: é um pouco da inflação, é também um pouco da redução de desconto, que eu acho que a gente continua diminuindo os descontos, talvez não no mesmo ritmo que a gente tinha imaginado, porque a economia ainda está um pouco mais fraca do que a gente tinha desenhado no começo do ano, mas muito em função da venda que melhorou muito, e exatamente por causa desse fortalecimento aí dos vários pontos que a gente está fazendo essa troca do mix, tá? Então, e isso exatamente, esse é o clear picture que o que a gente está fazendo está dando certo, porque senão só o cara que entra ganhar, os outros não ganharem, não faria a sinergia do empreendimento, tá? Então, eu acho que perfeitamente, assim, ilustra o movimento do que a gente tem feito, e a gente deve continuar tendo esse tipo de movimento aí ao longo dos trimestres, tá? Referente à alavancagem, eu acho assim, só voltando um pouco na história,
quando a gente estava com uma alavancagem de 3,4 e a taxa de juros era 15, eu acho que realmente era meio assim sustentável, tá? A gente brinca que a gente gerava caixa para pagar os juros. Então, assim, acho que aí realmente não era o que a gente queria. Com o cenário de juros baixo, o ponto é o seguinte, é menos onde a alavancagem é confortável e mais qual é a oportunidade da alocação de capital, tá? Acho que alocar capital para alocar e sem pensar na estratégia da companhia e na qualidade da alocação, assim, a gente faz bobagem, tá? Então, acho que o ponto é, se não tiver oportunidade de investimento que a gente acha que faz sentido, é melhor ser reduzindo a alavancagem. Acho que a gente tem muita oportunidade de alocação de capital, tá? Isso que é verdade. O Carlos falou aqui um pouco na resposta anterior de expansões, aquisições, verticalização. Lembra que a gente sempre fala muito de todas as possibilidades que a gente tem de alocação de capital, né? A gente falou do Cruz Vermelha, quer dizer, Greenfields a gente acha um pouco menos nesse momento, né? Tem que ser projetos realmente muito específicos e fantásticos, como é o caso da Cruz Vermelha. Mas eu acho que a gente tem dentro do nosso próprio portfólio muita possibilidade de alocação que é interessante, mas isso aqui só depende do timing das coisas. Então, a resposta da alavancagem é menos referente à alavancagem e mais referente às oportunidades que estão na mesa, tá? Tá ótimo, obrigada. O senhor André Mazzini, do Citi, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos e Cris. Primeira pergunta aqui sobre a taxa de administração. Vocês comentam ali que ela aumentou devido à despesa de condomínio e IPTU também. Se pudessem dar um pouco mais de cor nisso e também algo um pouco associado, quanto de vacância triga, na verdade, o condomínio a ser pago pela companhia? Assim, abaixo de 95%, isso começa a bater em custo e acima disso ele consegue ser rateado pelo condomínio, está certo esse entendimento? E a segunda parte é sobre o 365, basicamente vocês falaram que já tem 80 marcas, né, e também eu lembro no passado vocês dizendo que vocês estão vendo ele como eventualmente um shopping novo, né? Então, nesse sentido, faz sentido ter marcas que vão estar exclusivamente só no 365 e não ter uma presença física, ou isso gera algum incentivo perverso e vocês não vão fazer isso? Obrigado. Bem, eu vou fazer as perguntas mais assim, financeiras e o Carlos faz do 365. Mas aqui, ó, então falando um pouco da taxa de administração, lembra que a taxa de administração ela tem duas partes, basicamente, tá? Ela tem a taxa de administração que a gente cobra sobre as receitas que estão no empreendedor, né? Então, imaginando que a gente tem dois papéis, a gente é owner, né? E a gente também faz o papel de administrar as receitas e os nossos sócios que estão dentro do empreendimento pagam para a gente fazer essa administração. Então, quando a gente faz a consolidação, obviamente a nossa parte vai embora, fica só a parte dos sócios, tá? E no condomínio, aí sim, fica 100% em cima, né? 100% não tem eliminação, porque a gente não é owner do condomínio, tá? Então, a grande parte desse número vem, obviamente, do condomínio, tá? Porque o resto, na parte do empreendedor, a gente elimina uma boa parte dela. No condomínio, na realidade, a gente tem sempre um percentual sobre o total das despesas do condomínio, tá? Depende, às vezes, assim, apesar de a gente ter um orçamento e como a gente vai arrecadando o condomínio ao longo do ano, as despesas flutuam ao longo dos meses. Então, você pode ter flutuações ao longo dos meses onde a gente tem mais saving e outras coisas que vão acontecendo, tá? Isso aqui depende muito. Nesse TRI, a gente teve um saldo maior de cobrança porque o valor de despesas do condomínio foi um pouco mais alto, mas isso também, de novo, como eu falei, flutua, tá? Então, mas o percentual continua o mesmo e o nosso trabalho tem sido de redução de condomínio, como eu venho falando há muito tempo, tanto que a gente tem passado, por exemplo, o repasse, que a gente chama de ND, que é o boleto que a gente cobra de condomínio para o lojista esse ano foi de 0, tá? Então, 0 nominal, então, no average da companhia. Aliás, average de cada empreendimento. Então, a gente realmente tem feito isso como um trabalho, uma meta a ser perseguida. Eu acho que o ano que vem a gente também vem com um número baixo, tá? Aqui é uma coisa mais pontual, realmente, dos saldos condomínios. Na parte da vacância, né, que o custo de área vaga, então, a parte de rateio, como é que funciona, né?
Obviamente, cada condomínio tem a sua regra, mas nos nossos, o que a gente fala é que acima, uma vacância que seja acima de 3%, aí o que excede é absorvido pelos empreendedores, tá? Então, até 3% você pode ratear dentro do condomínio mesmo, e aí abaixo de 97% a gente está absorvendo. Então, a gente até, a explicação do custo mais alto desse TRI é exatamente porque nossa taxa de ocupação foi a 92% e a gente tem, então, essa absorção do condomínio, dessa vacância temporária aí no nosso balanço. Agora, na medida que a gente vai ocupando, obviamente isso aqui vai voltando ao patamar que você estava mais acostumado, tá bom? Carlos, sobre o 365, sim, da mesma forma que a gente sempre teve uma estratégia nos nossos empreendimentos físicos de inovar, de trazer um conteúdo diferente, adequado ao mercado e está sempre inovando e buscando operações exclusivas e diferenciadas e tal, que geram essa atratividade adicional, além de uma base forte de oferta. Também no 365 a gente está olhando e mirando para isso. Sim, a gente deve ter marcas exclusivas que só estão no 365 e talvez não estejam nas nossas propriedades físicas. Isso é uma coisa que nos interessa, sim. A gente sempre teve uma dificuldade. É muito mais difícil você implantar no físico algumas operações porque elas não estão ainda maduras para ter uma operação de loja, mas que agora no online elas vão poder estar conosco e a gente vai poder mostrar tudo que a empresa conhece, entende de moda no Brasil, de uma maneira mais, assim, acho que até visível e clara, desse trabalho que a equipe aqui interna faz, de buscar sempre essas questões de conhecer. Então, acho que vai ser um movimento muito bacana de a gente poder mostrar e agregar ao nosso portfólio, para os nossos clientes, tudo aquilo que a gente entende como bacana na moda, nos acessórios, para criança, para casa, coisas interessantes que é um olhar de uma empresa que, enfim, está nesse mercado, entende desse mercado, quer trazer essa oferta e entregar às pessoas não só, como eu falei, da moda brasileira, mas também de coisas bacanas no mundo que a gente tem uma estrutura que é capaz de entregar aqui e que a gente vai fazer com que as pessoas tenham acesso a esses produtos e estejam antenadas em coisas que acontecem lá fora e que vão estar acessíveis no Brasil através do 365. Então, para nós é um enorme objetivo fazer isso, como eu mencionei. Obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigado. O senhor Jorel Guilodi, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira é, considerando onde está o valuation dos shoppings em geral no mercado hoje, a demanda pelos fundos de investimento imobiliário, o nível de juros, eu queria saber se vocês considerariam vender mais ativos. E se sim, que tipo de ativos vocês procurariam vender? Seria mais fora do São Paulo? Seria shoppings mais pequenos? E minha segunda pergunta é sobre Iguatemi 365. Então, vocês já começaram o rollout e eu queria melhor entender onde a gente deveria esperar começar a ver essa receita. Isso ficaria parte do aluguel? Seria considerado como outras receitas? Essas são minhas perguntas. Obrigado. Oi, Joel. Aqui, ó. Então, na parte de venda de ativos, eu acho que considerar, a gente sempre considera, tanto que a gente vendeu Caxias e a gente é empreendedor, né, sócio no Caxias há muitas décadas, inclusive, tá? Então, assim, acho que sempre a gente até teve assim, só contando um pouco lá nos primórdios, assim, a gente teve uma reunião muito interessante com um cara de fora que falou pra gente o seguinte: todo ano ele olhava o portfólio e falava, eu faria esse empreendimento de novo? Eu compraria esse empreendimento agora? Eu acho que esse ficou com a gente, sabe? Então a gente sempre olha o nosso portfólio e fala, ok, faz sentido, não faz sentido, tem um momento bom para isso ou não. Acho que o Caxias encaixou nisso, a gente tinha uma participação muito pequena, a gente já era o único ativo que a gente não fazia a administração, né? Um shopping que vai muito bem, tá? Ele tem excelentes resultados. Mas, assim, de novo, dentro da nossa estratégia de ser dominante em São Paulo, dentro do nosso segmento, etc., eu acho que agregava muito pouco e de novo, com uma baixa relevância
né, nossa, como administradores e tal, no empreendimento. Então, realmente não fazia muito sentido. Eu acho que, olhando para frente, a gente vai fazer sempre essa análise em cima de todo o nosso portfólio, né? Podem ter razões diferentes, mas a ideia é sempre que a gente tenha um portfólio que cada uma das peças agregue a estratégia da companhia. E se ela não agregar a estratégia da companhia, a gente achar que no futuro a gente pode fazer uma alocação melhor de capital, é o que a gente vai fazer, tá? Então, a resposta é meio vaga, mas esse é o raciocínio da companhia, tá? No 365, a gente ainda está honestamente avaliando aqui com o time interno como aonde a gente vai incluir essa receita, tá? A gente tá vendo aqui, de verdade, eu acho que a gente não tem ainda, a gente está vendo onde a gente vai classificar. Eu acho que a ideia isso aqui não não é uma coisa apartada da Iguatemi, então ele vai estar dentro do nosso P&L com certeza. Eu acho que ele vai estar dentro de custos operacionais, assim por diante, tá? E ele é uma receita recurring. Então, como a gente teve uma pergunta anterior aqui, a gente encara ele, obviamente não é bricks and mortar, mas ele é como se fosse um outro shopping. Então, ele é receita de locação, sim, né, de certa forma. Então, acho que ele entra dentro da linha de receita bruta, com certeza, né? Mas a gente ainda está vendo como a gente junta as partes, tá? E a gente deve estar, só também um update aqui, que a gente deve estar lançando aí no final desse desse terceiro tri, comecinho do quarto tri, né? Então até lá a gente já deve ter uma resposta mais clara nesse assunto. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia. 2 perguntas rápidas. Primeiro, entendendo a questão de margem, enfim, se eu entendi corretamente, a empresa, enfim, reiterou aí os guidance para o ano todo, enfim, principalmente a parte de P&L, né, crescimento de receita e margem EBITDA. Então, a margem daqui para frente deveria ser um pouquinho melhor do que o que a gente viu aí no primeiro semestre e tentar entender aqui se vem mais de diluição de custo, se tem alguma coisa aí, enfim, na parte de G&A que poderia diminuir, né? Enfim, imagino que até com a entrada do Iguatemi 365 essa linha deveria aumentar, não cair, mas entender de onde poderia vir um pouco essa melhora de margem ao longo do segundo semestre. E a outra pergunta é sobre como é que está o terceiro tri, enfim, obviamente muito no começo, imagino que não existem muitos números, mas pelo menos pelo que a gente vê, parece que o otimismo continuou, só saber se na parte do logística, enfim, na parte de vendas, essa tendência continua. Obrigado. Oi, Mota. Então, na parte da margem, eu acho que sim, a gente deve atingir a nossa faixa aí de guidance de margem. Eu acho que, de novo, a parte de receita sempre é mais forte no segundo semestre, né? Então, eu acho que tem essa expectativa de uma performance de vendas mais alta e, portanto, uma receita melhor, né? Lembrar que a gente tem também a parte de locação temporária, sempre também é mais forte no segundo semestre, tem Natal, não sei o que e tal. Então, eu acho que tudo isso ajuda, né? Isso ajuda até a diluir um pouco também o que vai ser o efeito no começo, claramente, do 365, porque o 365 ele não começa, ele começa mais pesado no custo do que na receita. Então, mas de novo, acho que isso também está entendido e absorvido nos nossos números. É claro que também a gente está olhando, como eu falei aqui das despesas administrativas, eu sei que custa mais, o custo que a gente está vendo, com a ocupação, a parte de área vaga deve cair, tá? Então isso também alivia bem para esse segundo semestre, porque à medida que a gente vai ocupando, a gente não precisa bancar esse condomínio da área vaga, né? E na parte de despesas administrativas, o interessante das despesas administrativas desse trimestre é que o pedaço que fez com que aumentasse nesse tri é mais variável e o fixo caiu, tá? Então, olhando para frente aí, a gente deve ter também uma recuperação aí também das despesas. Então, e vamos lembrar que, eu sei que é meio ad hoc, mas tem a linha de despesas e receitas não operacionais que sempre tem coisa entrando, tá? Então, a gente está mais ou menos pau a pau ali somente basicamente por causa da revenda de pontos, mas sempre tem coisas interessantes, como o Carlos falou, tem bastante procura aí de novas operações, né? E a gente tem, acho que, muita oportunidade de gerar
receita nessa linha também, tá? Que, eu diria assim, a gente consegue fazer o número sem grandes movimentações nessa linha, mas eu acho que essa linha sempre tem oportunidade também, tá? Sobre o terceiro TRI, como você mencionou, que está muito no início, então a gente, obviamente, tem já algumas informações de alguns empreendimentos e tal, não fechamos tudo para julho e tal. Alguns com ótimo resultado, né, como é o caso só dando um exemplo do JK, que vem desde o ano passado crescendo em 2 dígitos direto, ele vem se consolidando a região, então é uma propriedade que está voando aí. Eu acho que ela vai continuar por todo aquele desenvolvimento que tem no entorno, pela maturidade que ela vai adquirindo, várias pessoas, vários procurando entrada e tal. Então a gente tem no portfólio diferentes momentos de coisa, mas a gente tem um bom sentimento aí para julho. Vamos ver como é que, a gente, como eu falei, o contexto é de uma economia que aponta para melhor. Ontem o resultado aí de segunda votação, aprovação, é óbvio que isso tem uma leitura de expectativa positiva para toda a comunidade logística. Então tem, obviamente, para propriedades fortes como as nossas, o interesse de colocar novas operações. Isso ajuda a gerar atratividade, a fortalecer, fechar negócio, acelerar a taxa de ocupação. Então a gente fica animado aí, obviamente cauteloso ainda, né, porque tem várias nuances, mas acho que já tem um ânimo maior da comunidade. Acho que a gente vai ver um crescimento contínuo aí ao longo dos próximos 3 meses. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cris. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir. Eu que agradeço aí a participação de todos pelas perguntas e também deixo aí à vontade o nosso time de RI para qualquer questionamento adicional, de modo detalhe aí para que vocês queiram fazer. Obrigado e até a próxima. Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.